Quando o martelo do leiloeiro bateu, o som pareceu ecoar dentro de mim como um trovão seco, não de susto, mas de lembrança. Eu já tinha ouvido gargalhadas antes, nas portas de venda, nos alpendres de fazenda, até no enterro de minha esperança. Mas naquele dia, o riso foi diferente. Foi o riso de quem achava que me conhecia. O velho com o chapéu sujo quer comprar a fazenda? Zombaram. E eu parado ali, sentindo o suor escorrer pelas costas e a poeira grudando no paletó gasto, percebi que ninguém naquela sala tinha ideia de quem eu era, nem do que eu carregava comigo. Meu nome é Ambrósio Ferreira, e a vida nunca me deu luxo, mas me deu o tempo. Tempo para ver o caráter de cada homem brilhar ou apodrecer. Eu aprendi cedo que o silêncio pesa mais que grito, e que o trabalho fala por quem não precisa provar nada. O problema é que em cidade pequena, o silêncio é confundido com fraqueza. Eu fui o alvo fácil, o velho do chapéu gasto, das botas rachadas, o que come quieto no canto do bar e nunca olha ninguém nos olhos. Acham que humildade é sinônimo de derrota, e por isso me mediram com régua curta demais. Aquele chapéu que tanto ofendia à vista dos outros era mais que um pedaço de palha. Era o que restava do meu pai, homem de mãos duras e alma bruta, que me ensinou a suportar a fome sem perder a fé. Ele dizia: "Filho, a gente nasce com duas coisas, o nome e a vergonha na cara. Cuide para não perder nenhum dos dois, pois foi com esse chapéu, manchado de sol e de suor, que eu enterrei meu pai e comecei minha vida de peão na fazenda Boa Esperança. Ali plantei, colhi, levei queda de cavalo e aprendi o valor da palavra dada. Mas o tempo passou, o coronel morreu e com ele parte da minha história. Depois que a fazenda foi abandonada, a terra virou pasto seco e os bois sumiram. Os novos ricos da cidade, como Carlos Antunes, o dono da loja de maquinários, começaram a disputar o que restava, como urubus em volta de carcaça. Carlos era o tipo de homem que fala alto demais, ri alto demais e acredita que dinheiro é o idioma universal do respeito. Eu o conheci quando ele ainda era menino, correndo atrás do pai pelas feiras, já com o olhar de quem queria possuir o mundo. Quando cresceu, conseguiu. Caminhonete nova, relógio caro e um sorriso que nunca alcançava os olhos. Naquela manhã, acordei antes do sol. Fiz café coado em pano limpo, passei a mão no chapéu e saí para o terreiro. O ar estava frio e a névoa cobria os montes como véu de noiva. Olhei para a estrada de terra e senti o coração apertar. Era o dia do leilão. "O senhor vai mesmo?" perguntou Dona Teresa, minha vizinha da cerca ao lado. "Vou, Teresa. Está na hora de pagar uma promessa antiga." Ela sorriu triste, como quem acha que o outro enlouqueceu, e me desejou sorte. Mas eu não precisava de sorte, precisava apenas de coragem para enfrentar o olhar de quem nunca acreditou em mim. A feira já fervia quando cheguei à cidade. O cheiro de pastel e poeira se misturava com o de vaidade. Todo mundo comentava sobre o leilão da Boa Esperança. Ouvi meu nome escapando de bocas conhecidas, como vento sussurrando veneno. Diz que o velho vai dar lance. Deve estar caducando. Nem casa direito tem, imagina fazenda. Entrei no bar para um café antes de seguir e o dono, dito, sorriu com deboche. "Vai comprar fazenda, seu Ambrósio? Vai pagar com ovo ou promessa?" Senti o riso dos outros se espalhar como febre. Só respondi: "Com o que a vida me deve." Deixei o dinheiro sobre o balcão e saí. Enquanto caminhava até o salão do leilão, cada passo parecia ecoar dentro de mim como um tambor. Eu lembrava do coronel Antenor, do dia em que ele, já doente, me chamou à beira da cama e segurou minha mão com força. "Ambrósia, quando eu partir, quero que essa terra continue nas mãos de quem entende de terra. Vai no Banco de São Bento e fala com o Dr. Álvaro. Ele sabe o que fazer." Eu prometi que só usaria aquele dinheiro quando o coração mandasse. E o coração mandou agora. Não por orgulho, mas porque vi a ganância de Carlos querer engolir o que restava da memória do coronel. Quando entrei no salão, os olhos me fitaram como se eu fosse um intruso. As paredes cheiravam a verniz e poder.
As mulheres cochichavam, os homens cochichavam mais ainda. Carlos estava sentado na frente, terno alinhado, cabelo engomado, sorriso de quem já se sentia dono da terra. Ora, vejam só. Até o velho veio assistir, e disse ele alto, só para garantir as risadas. Não vim assistir, vim participar, respondi firme. O silêncio durou meio segundo, e depois vieram as gargalhadas. O leiloeiro começou os lances. O número inicial já era alto o suficiente para afastar qualquer sonhador. Carlos levantou a placa e ofereceu o primeiro valor confiante. Alguém cobre? O salão esperou. Então eu falei com voz calma, eu cubro. O leiloeiro ergueu as sobrancelhas, os risos morreram. O senhor deseja dar o lance? Desejo. Tirei o envelope do bolso, sentindo o coração bater devagar, como se quisesse me lembrar de respirar. O papel trazia não apenas dinheiro, mas 4 décadas de suor. As pessoas começaram a cochichar, os jornalistas anotavam, e Carlos tentava disfarçar o desconforto. Velho, não brinque com coisa séria, ele disse. Não estou brincando, rapaz. Estou cumprindo promessa. Ele riu, nervoso, e aumentou o valor. Eu aumentei também. Assim foi até o final, até o momento em que o leiloeiro, com a voz embargada, bateu o martelo e anunciou: vendido! O som do impacto pareceu rasgar o ar. Eu fechei os olhos e pensei no coronel, no meu pai, e em todos os que disseram que eu jamais teria nada. A sala inteira me observava em silêncio. Carlos levantou-se vermelho de raiva. Isso é um absurdo. Ele não tem esse dinheiro. É truque. O leiloeiro olhou para mim. Eu caminhei devagar até a mesa, abri o envelope e coloquei ali os comprovantes do banco, o testamento do coronel e a assinatura reconhecida do Dr. Álvaro. Está tudo aí. A fazenda agora volta para quem cuidou dela com as próprias mãos. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sagrado. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém riu. Só se ouviu o vento lá fora batendo nas janelas e o som de um chapéu velho sendo tirado da cabeça em sinal de respeito, o meu. Naquele instante, percebi que não era apenas um pedaço de terra que eu tinha comprado. Era o direito de não ser invisível. Era o preço da dignidade. E foi ali, diante de todos os que zombaram de mim, que comecei a entender que a vida cobra caro, mas paga com juros quando a alma permanece limpa. No outro dia, quando o sol nasceu com aquele brilho que parece ferir a vista, eu já estava de pé antes dos galos. A noite quase não me deixou dormir. As palavras ditas no salão ainda ecoavam na minha cabeça. Não as que eu falei, mas as que ficaram presas no ar. Na cidade, quando o silêncio pesa demais, o povo trata de preenchê-lo com fofoca. E eu sabia. A feira, o bar, até a missa de domingo, tudo agora teria um novo assunto. O velho do chapéu sujo que ousou fazer o impossível. Saí de casa devagar, o chão ainda úmido do sereno. Peguei minha velha enxada, não porque havia o que capinar, mas porque segurar cabo de ferramenta me acalma. O cabo liso, gasto de tanto uso, era como extensão da minha mão. Enquanto o sol se erguia por trás dos morros, senti o cheiro da terra subindo quente e viva, cheiro de lembrança, de suor antigo, de promessas enterradas. Eles vão falar de você, Ambrósio, pensei. Mas deixe falarem, o tempo responde melhor do que a boca dos outros. Quando cheguei à cidade, o movimento era maior que de costume. Parecia que cada esquina tinha um par de olhos prontos para me medir da cabeça aos pés. Alguns disfarçavam, outros não. As vozes se misturavam com o barulho das carroças e o tilintar dos sinos da igreja. É ele! Sussurravam. O velho do leilão. Passei pela venda e o dono, seu Elias, parou de pesar o arroz só para me observar. Bom dia, Elias, cumprimentei. Ele respondeu com um aceno curto, sem encarar. No instante seguinte, ouvi o riso abafado vindo de dentro. Entrei no bar do Dito para um café, como fazia todo sábado. Mas o clima não era o mesmo. As conversas baixavam quando eu me aproximava. O ar cheirava a fumaça de cigarro e julgamento. Ora, o novo fazendeiro chegou. Ironizou um homem encostado no balcão. Vai comprar gado ou é só passeio?
Outro respondeu antes que eu pudesse dizer algo. Acho que veio ver se o dinheiro dele era sonho ou realidade. O bar inteiro explodiu em risadas curtas, maldosas, o tipo de riso que corta sem faca. Senti o rosto queimar, mas não de vergonha, de lembrança. Lembrei-me do tempo em que eu também ria dos outros, quando ainda não entendia o peso das palavras. O destino ensina a gente pela dor. Um café, dito, pedi, e ele serviu, sem olhar nos meus olhos. O café estava amargo, mas eu o bebi até o fim. No último gole, deixei uma moeda sobre o balcão e disse apenas: nem tudo que é velho é fraco. Às vezes, é raiz. Depois saí com a cabeça erguida e o som das cadeiras rangendo atrás de mim. Na praça, encontrei Dona Teresa, que vendia flores perto da igreja. Mulher de alma boa, mas língua afiada quando quer. Ambrósio, você devia se cuidar, disse ela. O povo está de olho. Dizem que você está mexendo com coisa grande demais. Eu sorri de leve. Quem mexe com terra, mexe com tudo, Teresa. E é na terra que eu entendo de verdade. Ela suspirou e me ofereceu uma flor murcha. Leva essa para lembrar que beleza também envelhece, mas continua flor. Guardei no bolso, sem dizer nada. À tarde, o sol queimava a pele como ferro quente e eu decidi passar pela estrada que levava à antiga fazenda. Cada passo naquele caminho me trazia de volta memórias que o tempo tentou apagar. As cercas tortas, o portão de madeira pendendo, o curral vazio. Aquele lugar tinha alma. Eu podia jurar que o vento sussurrava meu nome. Você voltou, Ambrósio. E voltei mesmo, não como empregado, mas como guardião da promessa. Enquanto eu observava o horizonte, ouvi o barulho de um motor e o ronco de uma caminhonete se aproximando. Era Carlos Antunes. Parou o veículo a poucos metros de mim, a poeira levantando como véu. Ele desceu com os sapatos brilhando e os óculos escuros refletindo o sol. O rosto dele estava carregado de raiva contida, mas também de algo mais, espanto talvez. Veio ver o que comprou, velho? Me perguntou. A voz soou fria, mas o olhar denunciava desconforto. Vim ver o que nunca deixei de cuidar, respondi. Carlos riu, mas a risada saiu forçada. Você devia me agradecer. Eu ia transformar isso aqui em um império. Cruzei os braços e perguntei, e o que é império, Carlos? Um monte de cerca e vaidade. Ele me encarou em silêncio por um instante. Você não entende o mundo de hoje, Ambrósio. Respeito é para quem tem dinheiro. Balancei a cabeça. Respeito é para quem dorme em paz, rapaz. Dinheiro só compra barulho, mas o silêncio bom, esse não tem preço. Ele engoliu seco, mas não respondeu. Voltou para a caminhonete e saiu acelerando, deixando para trás um rastro de poeira e orgulho ferido. Fiquei ali parado, vendo o horizonte engolir o carro e pensando em quantos homens ainda acreditam que ser grande é ser dono. A terra não tem dono, ela tolera quem a respeita. Senti o vento bater no rosto e o cheiro do capim seco subir. Peguei o chapéu, limpei a aba e coloquei de volta. Aquele gesto simples, repetido tantas vezes, era a minha armadura contra o desprezo do mundo. Voltei para casa quando o céu já ardia em tons de laranja. Fiz minha janta simples, arroz, feijão e silêncio. Sentei na varanda com o caderno no colo e escrevi. O respeito não se impõe com dinheiro nem com medo. Ele floresce quando a verdade se mantém de pé, mesmo que riam dela. Naquela noite, enquanto o vento fazia o lampião balançar, percebi que o leilão tinha sido apenas o começo. Eu não tinha apenas comprado uma fazenda, tinha acendido uma fogueira em meio à escuridão de uma cidade que há muito tempo confundia brilho com valor. E quanto mais tentassem apagar minha chama, mais alto ela queimaria. Às vezes, quando o vento sopra do lado certo, ele traz o cheiro da fazenda Boa Esperança até o meu quintal. Um cheiro antigo, de terra arada, de curral molhado, de lembrança que não morre. Foi esse mesmo vento que naquela madrugada me acordou com um arrepio nas costas. Não era frio, era saudade. Saí da cama, acendi o lampião e sentei à mesa. O silêncio da minha casa é cheio de vozes que já se foram. O ranger da cadeira parece conversar comigo. Abri o caderno e escrevi, sem pensar. A dignidade de um homem é o que ele faz quando ninguém está vendo.
Depois, fiquei olhando a frase, como se fosse a primeira vez que alguém me falasse algo importante. Enquanto o café fervia no fogão de lenha, me perdi em lembranças. Eu tinha 16 anos quando pisei pela primeira vez naquelas terras. Era magro, de pés rachados e coração grande demais para caber no peito. Lembro do coronel Antenor Prado, de bigode grosso e voz firme, me olhando de cima a baixo no terreiro da fazenda. "Sabe trabalhar, menino?" me perguntou. "Aprendo rápido", respondi. Ele riu. "Veremos." E viu. Trabalhei como se o sol me pagasse salário, de sol a sol, dia após dia, cuidando de cavalo, plantando milho, limpando o curral e, acima de tudo, aprendendo o valor da palavra dada. O coronel era um homem duro, mas justo. Tinha o costume de andar pelas terras ao entardecer, chapéu na cabeça, bengala na mão, observando cada detalhe. Quando algo não saía do jeito que ele queria, não gritava. Olhava. E aquele olhar pesava mais do que qualquer bronca. Mas quando eu acertava, ele dizia: "Bom trabalho, Ambrósio. É de gente assim que a terra gosta." Essas palavras, simples, foram meu primeiro prêmio na vida. Com o tempo, ele começou a me chamar para acompanhá-lo nas vendas, nas decisões, até nas conversas com o contador. Eu, que mal sabia assinar o nome direito, passei a entender de escritura, de limite de terra, de gado e até de gente. A esposa dele, Dona Celina, me tratava como filho. "Esse menino tem alma antiga", dizia, e eu me sentia parte daquilo, daquela família feita de poeira e propósito. Mas a vida tem o costume de mudar o rumo quando a estrada parece tranquila. Um dia, Dona Celina adoeceu. O coronel murchou junto. Ficava sentado na varanda, olhando o horizonte, sem dizer palavra. Eu fazia o que podia, cuidava da casa, das vacas, dos bois e dele. Quando ela se foi, ele ficou menor, como se a alma tivesse encolhido. "Ambrósio", disse ele um dia, "a gente pensa que manda na terra, mas a terra é quem decide quanto tempo ficamos aqui." Os meses passaram, e o coronel foi ficando cada vez mais fraco. Lembro-me da última noite dele com clareza assustadora. A chuva caía fina e o som dos pingos batendo no telhado parecia compasso de despedida. Entrei no quarto com o lampião e encontrei-o acordado, os olhos brilhando no escuro. "Senta aqui, rapaz." Sentei ao lado da cama e ele me entregou uma caixa de madeira pequena, trancada com cadeado. "Dentro dela tem um documento, Ambrósio. Quando eu for embora, procure o Dr. Álvaro, no Banco de São Bento. Ele saberá o que fazer. Mas prometa uma coisa. Não use isso por vaidade. Use quando o coração disser que é justo." Na manhã seguinte, ele partiu. Fiquei sozinho na varanda, com o chapéu apertado na cabeça e o coração vazio. O enterro foi simples, como ele queria. Depois, cumpri o que prometi. Fui até o banco, procurei o Dr. Álvaro e entreguei a caixa. Ele leu o testamento com olhos marejados. O coronel deixou uma quantia considerável para o senhor Ambrósio. Disse que é para garantir que a terra continue nas mãos de quem entende o valor dela. Não soube o que responder. Dinheiro grande assusta quem aprendeu a viver de pouco. Agradeci e voltei para casa com um papel dentro da camisa e um nó na garganta. Por semanas, pensei no que fazer com aquilo. No fim, decidi guardar. Tranquei o dinheiro e o documento num cofre velho, escondido atrás de uma parede de taipa. Não porque eu tivesse medo de perder, mas porque eu não queria que o dinheiro mudasse o que eu era. Os anos foram passando e a boa esperança foi minguando. Sem o coronel, vieram herdeiros distantes, gananciosos, que não conheciam nem o cheiro da terra que herdaram. Venderam bois, cortaram árvores, dividiram o pasto e, por fim, deixaram a fazenda apodrecer. Eu via tudo de longe, com o coração doendo como ferida aberta. Às vezes ia até o portão só para olhar. As cercas caídas, o casarão rachando, o mato cobrindo o que antes era capim dourado. Era como ver um velho amigo definhar sem poder ajudar, até que, anos depois, ouvi dizer que a fazenda seria leiloada. Naquele dia, juro, senti como se o coronel tivesse falado comigo. O vento soprou mais forte e o cheiro da terra invadiu minha casa. Sentei na varanda, olhei para o horizonte e soube.
Era hora de cumprir minha promessa. Não era vaidade, era justiça. Abri o cofre que guardava o testamento e o dinheiro. A chave tremia na minha mão. Quando o metal destrancou, um cheiro antigo de papel e lembrança tomou o ar. Toquei os documentos e por um instante vi o rosto do coronel. Severo, mas sereno. Agora é com o senhor, velho amigo, murmurei. Naquela noite escrevi no meu caderno: há dívidas que o tempo não cobra com juros, mas com destino. E quando o destino chama, é porque o passado ainda quer ser ouvido. Adormeci com o coração pesado, mas firme. Porque entendi que o vento não leva tudo. O que é verdadeiro, ele só espalha para que floresça de novo, no lugar certo, na hora certa. A notícia correu mais rápido que cavalo solto. Bastou o martelo bater no leilão para minha vida virar assunto em cada esquina, cada balcão de bar e até nos bancos da igreja. No dia seguinte, eu já não podia dar um passo sem sentir o peso dos olhares. Uns curiosos, outros maldosos. E o pior deles não vinha de desconhecidos. Vinha de gente que um dia comeu do mesmo prato que eu, que pegou carona na carroça, que pediu ajuda na seca. É triste descobrir o quanto o respeito de certas pessoas dura só até o primeiro tropeço delas e o primeiro acerto seu. Acordei com o barulho dos galos e com a sensação de que o vento trazia mais do que poeira. Trazia fofoca. Fiz café, como sempre, e sentei na varanda com o chapéu jogado no joelho. O cheiro do café se misturava com o da terra quente, e por um instante achei que o mundo ainda estava no lugar. Mas bastou o sino da igreja tocar para eu ouvir, ao longe, os burburinhos que vinham da estrada. Era o povo indo para a feira, e eu sabia que meu nome seria o prato principal. Decidi ir também. Não sou homem de me esconder de ninguém. No caminho, cruzava com olhares que antes me cumprimentavam e agora só me seguiam, desconfiados. Teve gente que fingiu não me ver. Teve quem sorriu com veneno escondido entre os dentes. "Bom dia, seu Ambrósio", disseram alguns, mas o bom soava falso como palavra gasta. Eu respondia com educação, porque aprendi que educação é o último abrigo de quem já perdeu o resto. Quando cheguei à feira, o barulho das conversas pareceu diminuir por um instante, como se o vento tivesse parado para me ouvir passar. Fingi não notar. Comprei farinha, feijão, sal, e enquanto esperava o troco, ouvi o primeiro comentário atravessar o ar. "Dizem que ele enganou o banco." Outro respondeu: "Enganou nada. Deve ter achado o dinheiro enterrado." E o pior veio depois. "Ou roubou do coronel quando ele morreu." Aquela última frase me atravessou como faca fria. Quis responder, quis gritar, mas calei. Eu sabia que discutir com gente de mente pequena era o mesmo que tentar tirar lama com as mãos. Quanto mais mexe, mais se suja. Peguei minhas sacolas e saí, deixando para trás risadas disfarçadas e olhos espiando pelas barracas. Quando passei em frente à loja de maquinários, vi Carlos Antunes encostado na caminhonete, conversando com dois homens engravatados. Parecia mais vaidoso que nunca, o terno claro contrastando com o rosto fechado. Ao me ver, ergueu o queixo com um meio sorriso, o tipo de sorriso que não se dá a um homem, mas a uma lembrança incômoda. "Ora, o novo fazendeiro", disse ele alto o bastante para que os outros ouvissem. "Como vai o dono da Boa Esperança?" "Indo", respondi simples. "Cuidado, velho. Às vezes, quem tenta segurar a esperança acaba esmagando ela com as próprias mãos." Olhei firme para ele. "Às vezes, quem tenta roubar esperança perde o pouco de alma que tem." O silêncio que seguiu foi denso, cortado apenas pelo motor de um caminhão ao longe. Ele virou o rosto e riu, mas a risada soou como vidro rachando. Continuei andando. A feira inteira parecia respirar no meu pescoço. Senti vontade de sumir, mas orgulho também é coisa que pesa, e eu não queria deixar que rissem de novo. Então fui até o fim da rua, comprei um pedaço de rapadura, sentei num banco de madeira e fiquei observando o movimento. As pessoas comprando, vendendo, vivendo. O mundo seguia e eu também seguiria, mesmo que a cada passo tivesse de carregar o peso de ser o assunto do dia. À tarde, voltei para casa pela estrada de terra. As nuvens estavam pesadas, o vento rodando baixo.
Era sinal de chuva, e talvez o céu quisesse lavar o que o povo sujava com palavras. Abri o portão, sentei na varanda e fiquei vendo o horizonte se esconder atrás da poeira. O cachorro Pingo deitou ao meu lado, encostando a cabeça no meu pé, como se entendesse. Passei a mão na cabeça dele e falei: "Deixa falarem, Pingo. Quem trabalha na terra sabe que o barulho das línguas não brota nem dá sombra." Quando o primeiro trovão estourou, senti o coração leve. Lembrei do coronel me dizendo certa vez: "Ambrósio, o homem que é justo não precisa se defender. O tempo faz isso por ele." Naquela noite, escrevi essa frase no meu caderno, devagar, com a letra torta, mas firme. E enquanto a chuva batia forte no telhado, me peguei pensando em algo que nunca ousei dizer em voz alta. O problema do mundo não é a maldade dos grandes, mas o silêncio covarde dos pequenos. Eu não seria mais um deles. Quando a tempestade passou, saí para fora. O ar estava limpo, o chão brilhando de molhado, e o cheiro da terra era o mesmo da minha infância. Olhei para o céu e prometi em voz baixa: "Eles podem rir, podem duvidar, podem inventar o que quiserem. Mas eu vou mostrar que a verdade não precisa de palco, só de tempo." Naquele momento, percebi que a guerra tinha começado de verdade. Não uma guerra de armas, mas de olhares. E o campo de batalha era o mesmo de sempre, a alma das pessoas. O dia do leilão amanheceu com o céu carregado, como se até as nuvens desconfiassem do que estava prestes a acontecer. Dormi pouco, talvez por ansiedade, talvez por medo. Mas o medo, quando amadurece dentro de um homem, vira calma. Eu sabia o que estava por vir e sabia que a cidade esperava me ver tropeçar. Levantei-me devagar, lavei o rosto com a água fria do pote e olhei meu reflexo no espelho rachado. A barba grisalha, o olhar cansado, o chapéu manchado, o mesmo que o povo chamava de sujo, pareciam testemunhas do que eu havia vivido. Abaixei a cabeça e murmurei: "Hoje o tempo vai me ouvir." Antes de sair, tomei um café preto e sem açúcar. Não por gosto, mas por costume. O amargo me lembrava que a vida nem sempre é doce, mas ainda assim alimenta. Peguei o envelope, o mesmo que dormia guardado na gaveta há anos, e o coloquei dentro do paletó. Era leve no peso, mas pesado de destino. Lá fora, o vento soprava diferente, e os galos cantavam num ritmo que parecia mais aviso do que rotina. "Que Deus me acompanhe", falei, trancando a porta. A estrada até o centro parecia mais longa naquele dia. A cada passo, eu sentia o olhar das pessoas se virando para mim. Uns cochichavam, outros sorriam de canto, e alguns simplesmente me encaravam com pena, como se estivessem indo assistir a um homem ser humilhado em praça pública. E talvez fosse isso mesmo que esperavam, um espetáculo. Mas eu já tinha aprendido que o orgulho dos outros se alimenta da nossa vergonha, e eu não pretendia dar esse banquete a ninguém. Quando o prédio do leilão apareceu no horizonte, meu coração bateu diferente. Era um casarão antigo, de paredes brancas e janelas altas, onde o cheiro de madeira encerada se misturava com o perfume caro dos fazendeiros. Lá dentro, o som dos passos ecoava como se o chão quisesse avisar: "Aqui se decide destino de terra e de gente." Entrei devagar, e de repente o burburinho diminuiu. Senti todos os olhos pousarem em mim. O chapéu, como sempre, foi o primeiro a ser notado. Sentei-me nas últimas fileiras, onde o sol batia de leve pela janela. Podia ouvir o som dos talheres de prata tilintando nas mãos de quem tinha mais dinheiro que decência. De onde eu estava, via Carlos Antunes, impecável no terno claro, com o relógio reluzindo mais do que o olhar. Ele estava cercado de gente, políticos, advogados, bajuladores, todos rindo e apertando-lhe a mão. A cada gesto dele, percebia-se a certeza da vitória. O leiloeiro, homem gordo e de voz grossa, subiu ao púlpito. Falou sobre a fazenda como quem descreve uma joia rara, esquecendo que cada palmo daquele chão tinha sangue, suor e história. E quando anunciou o primeiro lance, a tensão tomou conta da sala. Carlos ergueu a placa com a segurança de quem joga com cartas marcadas. O valor que ele ofereceu era alto, o suficiente para fazer qualquer um desistir.
Quase todos na plateia assentiram, certos de que aquilo já era dele. Mas o leiloeiro, por dever, perguntou: alguém cobre o lance? Foi então que eu respirei fundo e disse em voz firme: eu cubro. O silêncio que veio depois foi quase bonito de tão completo. Até o vento pareceu parar do lado de fora. O leiloeiro olhou para mim surpreso, achando que tinha ouvido errado. O senhor deseja cobrir o lance, seu Ambrósio? Desejo, repeti e me levantei. O burburinho voltou, agora mais intenso. Alguém riu, outro murmurou: ele deve estar louco. Carlos virou o rosto para mim, incrédulo, os olhos faiscando de raiva e deboche. Velho, isso aqui não é feira de galinha. Ele disse alto para que todos ouvissem. E nem é jogo de azar. Respondi: aqui se paga com o que se tem, e o que eu tenho já valeu mais que o teu dinheiro. O leiloeiro pigarreou, tentando controlar o clima, e retomou o processo. Os valores começaram a subir. A cada novo lance de Carlos, eu respondia sem hesitar. O suor escorria pelas costas, mas a minha voz não tremia. As pessoas olhavam para mim como quem vê um milagre ou uma insanidade. Carlos, por outro lado, começava a perder o brilho do sorriso. O senhor não tem noção do que está fazendo, disse ele entre os dentes. Tenho sim, Carlos. Estou comprando de volta o que o tempo me tirou, respondi. O leiloeiro anunciou o valor final, e o martelo ergueu-se devagar, como se pesasse toneladas. Vendido, gritou ele, batendo com força. O som ecoou dentro do salão como trovão. Ninguém aplaudiu. Só o vento atravessou a janela, fazendo balançar as cortinas. Eu permaneci de pé, com o envelope nas mãos, enquanto todos me observavam. O leiloeiro pediu os comprovantes. Caminhei até a mesa e entreguei os papéis, os documentos bancários e o testamento do coronel, autenticado e datado. Ele leu tudo com atenção. Quando levantou a cabeça, a voz dele tremia. Está tudo correto. A fazenda Boa Esperança agora pertence oficialmente ao senhor Ambrósio Ferreira. Por um instante, ninguém soube o que fazer. O silêncio se espalhou, desconfortável. Carlos ficou imóvel, o rosto vermelho, os punhos cerrados. Depois deu um passo à frente e disse num tom entre o desprezo e o desespero: isso é fraude. Esse velho nunca teve nada. O leiloeiro balançou a cabeça. Tudo aqui está registrado e assinado. Não há fraude. A gargalhada que veio de um canto do salão soou como um estalo, e em segundos o lugar inteiro virou um amontoado de cochichos. Mas eu não ouvi nada. Só sentia o sangue pulsar devagar, o coração calmo, o corpo leve. A luta não era mais minha, era da memória. Peguei o chapéu, coloquei-o na cabeça e olhei para Carlos. O senhor queria a fazenda para mostrar poder. Eu quis para devolver alma. Agora ela tem dono, e dono é quem ama, não quem compra. Saí devagar enquanto as vozes ainda se misturavam lá dentro. Lá fora, o sol começava a abrir, e o cheiro da terra molhada me envolveu como um abraço antigo. Pela primeira vez em muitos anos, senti que o mundo respirava comigo. Naquele dia, eu aprendi que o silêncio é a arma mais alta que um homem pode levantar. Porque quando ele fala, não há grito que o sobreponha. E foi assim, em meio a risos engasgados e incredulidade, em que o velho de chapéu sujo ensinou a cidade que dignidade não se veste, se conquista. Quando o sol se pôs naquele dia, a cidade inteira parecia diferente. O barulho do leilão ainda ecoava nos becos, nas varandas e nos ouvidos de quem presenciou o impossível. Eu voltei para casa devagar, com o coração em paz e o corpo pesado, como quem carrega o fim de uma longa travessia. O chão de terra batida, as árvores que balançavam com o vento, até o farfalhar das folhas pareciam sussurrar meu nome. Mas não com zombaria, e sim com respeito. Era estranho. Pela primeira vez, o silêncio que me cercava não era o do desprezo, mas o da surpresa. Quando cheguei ao portão, o cachorro Pingo veio correndo, pulando nas minhas pernas, sentindo o cheiro da rua. Ajoelhei e fiz um carinho em sua cabeça. A gente conseguiu, companheiro, falei baixinho. Ele abanou o rabo como se entendesse. Entrei, acendi o lampião e sentei na cadeira da varanda.
Deitei o chapéu sobre a mesa e fiquei olhando para o céu escuro. Pela primeira vez em muitos anos, senti que podia respirar sem pressa. Mas a paz, aprendi, é sempre o primeiro alvo da inveja. No dia seguinte, acordei com o som de passos do lado de fora. Eram 2 homens engravatados, de sapato engraxado demais, pro tipo de chão que tinham pela frente. "Bom dia, seu Ambrósio", disse um deles, forçando um sorriso. "Viemos conversar em nome do Sr. Carlos Antunes. Só o nome já me fez entender o resto." "Ele mandou advogado agora?" perguntei. O outro respondeu, com a calma falsa de quem já chega armado de palavras: "O senhor sabe como são os negócios. Ele acredita que houve um engano no leilão. Convidei os 2 para entrar. Ofereci café, mas eles recusaram. Gente que teme simplicidade sempre recusa café. O de voz mais firme começou: "O senhor entende que essa transação é grande, não é? A Fazenda Boa Esperança é uma propriedade histórica. História ela tem sim", respondi, "e cada linha dela está escrita com o suor do meu rosto. Não duvidamos disso. Mas há dúvidas sobre a origem dos fundos usados na compra." "Fundos?" perguntei, sorrindo de leve. "Me diga uma coisa, doutor. É mais suspeito um homem pobre ter dinheiro honesto guardado ou um rico nunca explicar de onde veio o dele?" O silêncio deles me deu a resposta que eu já sabia. Anotaram algumas coisas em um papel, agradeceram e foram embora com os sapatos cheios de poeira. Pingo rosnou quando fecharam o portão. "Calma, meu amigo", falei. "Quem late demais, uma hora morde a própria língua." No mesmo dia à tarde, recebi uma intimação. Carlos havia entrado com uma ação, dizendo que o leilão fora irregular, que eu havia enganado o banco e usado documentos falsos. O papel tremia nas minhas mãos, mas não de medo, de indignação. Eu já tinha visto o poder se disfarçar de justiça muitas vezes. Mas dessa vez eu não ia abaixar a cabeça. No dia da audiência vesti a mesma roupa de sempre. Não quis parecer maior nem menor do que sou. Levei comigo o testamento original do coronel Antenor Prado, o mesmo que dormia guardado há décadas. O fórum estava cheio. Curiosos se apertavam nas portas para ver o velho do chapéu enfrentar o homem do dinheiro. Quando entrei na sala, vi Carlos sentado do outro lado, de terno escuro e olhar frio. Parecia calmo, mas suas mãos tremiam sobre a mesa. Não de medo, de orgulho ferido. Quando nossos olhos se encontraram, percebi que ele não me odiava pelo que eu tinha feito, e sim pelo que eu tinha provado, que ele não era invencível. O juiz, homem de voz firme e sobrancelhas pesadas, iniciou a sessão. O advogado de Carlos falava com floreios, usava palavras bonitas, tentava pintar minha imagem como a de um velho confuso que se aproveitou da boa-fé de um coronel moribundo. Cada frase dele era como uma agulha no meu peito, mas eu permanecia em silêncio. Aprendi que, às vezes, deixar o outro se enrolar nas próprias mentiras é a melhor defesa. Quando chegou minha vez de falar, levantei-me com calma. A madeira do banco rangeu, e o som ecoou como se a sala inteira prendesse o ar. Meritíssimo, eu não tenho estudo. Mal sei escrever direito. Mas o que eu tenho, aprendi com a terra e com o tempo. Trabalhei 40 anos naquela fazenda, desde o dia em que o coronel Antenor me chamou de filho de consideração. Ele confiava em mim como o senhor confia no seu nome. E se hoje eu estou aqui não é por ambição. É porque promessa feita a um homem de palavra é promessa feita a Deus. O juiz ficou em silêncio por alguns segundos. Depois pediu para ver o testamento. Entreguei os documentos e o recibo do banco, tudo autenticado, carimbado e guardado com cuidado. Ele leu cada linha, enquanto Carlos desviava o olhar. Quando terminou, falou baixo, mas firme. "Tudo está em ordem. O processo é improcedente." A sala se encheu de murmúrios. Alguns pareceram decepcionados. Esperavam ver o velho humilhado. Carlos levantou-se sem dizer nada. Quando passou por mim, murmurou: "Isso não acabou." Respondi sem olhar para ele: "A justiça dos homens acaba. A do tempo, nunca." Saí do fórum com o corpo cansado, mas a alma leve. O sol já baixava e o calor das pedras da rua parecia me empurrar para frente.
Parei no meio da praça e olhei ao redor. Gente que antes ria agora desviava os olhos. Outros, mais humildes, me cumprimentaram com um aceno tímido. E naquele gesto simples, eu vi algo nascer. Respeito. Voltei para casa e sentei na varanda, o mesmo lugar onde sempre termino meus dias. Pingo deitou ao meu lado, e o som distante dos grilos enchia o ar. Peguei o caderno e escrevi. A verdade pode demorar, mas quando chega, cala até o vento. Naquela noite, entendi que eu não tinha apenas vencido uma disputa. Eu havia devolvido o nome do coronel à dignidade, o valor da palavra à cidade e, principalmente, tinha provado para mim mesmo que o silêncio não é covardia. É força guardada para quando o mundo resolve escutar. E o mundo, naquele instante, finalmente escutou. Demorei alguns dias para acreditar que era real. Toda manhã eu acordava, olhava o chapéu pendurado na parede e me perguntava se o leilão, o julgamento, os olhares, tudo aquilo tinha mesmo acontecido. Às vezes, o silêncio da minha casa era tão grande que parecia duvidar de mim. Mas bastava abrir a janela e ver o horizonte para lembrar. A fazenda Boa Esperança agora me esperava. E pela primeira vez em muitos anos, eu sentia que a esperança tinha mesmo voltado para mim. A primeira vez que voltei à fazenda depois de tudo foi num dia de céu nublado, daqueles que anunciam chuva, mas seguram as lágrimas até o último instante. A estrada era a mesma, mas parecia mais curta. Talvez fosse a pressa do coração em chegar. Bingo vinha comigo, trotando ao lado da carroça, farejando o caminho como se reconhecesse o cheiro da história. Quando avistei o portão antigo, enferrujado e torto, o peito apertou. Toquei a madeira gasta e senti, sob os dedos, as cicatrizes do tempo. "Tô de volta, velha amiga", murmurei. O mato tomava conta do terreiro. O curral estava vazio e as janelas do casarão balançavam ao vento como se suspirassem de cansaço. Entrei devagar, com respeito. Cada passo ecoava pelo chão de tábuas, e o cheiro de madeira úmida me trouxe lembranças. Vi o corredor onde eu passava correndo quando era moço, as paredes que ainda guardavam as marcas do tempo e da vida. No quarto principal, o mesmo onde o coronel respirou pela última vez, a cama ainda estava lá, coberta de poeira, mas de pé. Me ajoelhei ali e fechei os olhos. "Promessa cumprida, meu velho", falei, e senti o coração pulsar como se respondesse. Nos dias seguintes, comecei o trabalho que eu mais esperava e mais temia, devolver vida à Boa Esperança. Contratei gente da cidade, não os engravatados que riram de mim, mas os esquecidos. João, o rapaz que fazia bicos na feira. Maria, que cuidava sozinha dos filhos. E até o velho Tomás, que andava meio torto, mas ainda sabia lidar com o arado melhor do que qualquer jovem. Quando eles chegaram, o primeiro olhar foi de dúvida. Acharam que eu ia tratá-los como o patrão trata empregado. Mas eu disse, aqui ninguém trabalha para mim, trabalha comigo. A fazenda não é minha, é de quem respeita a terra. As primeiras semanas foram de luta. O sol castigava, as ferramentas eram poucas e a poeira entrava até na alma. Mas o que nascia daquilo era bonito de ver. A terra respondia. O cheiro de capim novo começou a se espalhar. Os pássaros voltaram e o riso do povo começou a soar de novo nos intervalos do trabalho. À noite, sentávamos ao redor do fogão a lenha, comendo feijão e contando histórias. Eu ouvia mais do que falava, e isso era novo para eles. "O senhor é diferente dos outros donos", disse Maria um dia. "Não sou dono", respondi. "Sou o guardião. Dono é Deus e a terra." A notícia da recuperação da fazenda correu rápido. E com ela vieram de novo os olhares. Não mais de zombaria, mas de surpresa. Gente que antes atravessava a rua para não me cumprimentar agora me parava para perguntar como eu tinha conseguido. Eu só sorria e respondia. A terra é como gente, basta tratá-la com respeito, que ela devolve em dobro. Mas nem todos aceitavam essa mudança. Uma tarde, enquanto organizava os papéis na varanda, vi uma caminhonete se aproximando, levantando poeira. Era Carlos Antunes. Estacou o carro diante do portão e desceu, terno claro, mas sem o mesmo brilho nos olhos. Por um momento pensei que ele vinha brigar,
mas o olhar que trazia não era o mesmo de antes. Era um olhar cansado, quebrado, como de quem perdeu o chão. "Posso entrar?" Lu perguntou. Assenti com a cabeça, mas fiquei calado. Ele caminhou devagar até a varanda, olhando tudo ao redor. Eu cresci ouvindo falar dessa fazenda. Meu pai dizia que era símbolo de poder, de riqueza. Eu achava que ter ela seria o mesmo que ser alguém. E aprendeu que não é? Perguntei. Ele respirou fundo. Aprendi. Mais tarde demais, ficamos em silêncio. O vento batia nas folhas do terreiro e Pingo observava de longe, deitado. Carlos passou a mão no cabelo e continuou. Vim pedir desculpas. Eu perdi muito tentando vencer você. Dinheiro, nome, até amigos. Olhei para ele e respondi. Você não perdeu, Carlos. Só descobriu o que nunca teve. Ele abaixou a cabeça. Por um instante, aquele homem arrogante que um dia riu de mim parecia um menino que não sabia o que fazer com o próprio arrependimento. Senti pena, mas não ódio. O tempo me ensinou que o rancor é veneno que mata devagar, e eu já tinha bebido o bastante. O senhor me perdoa? Na perguntou baixo. Coloquei a mão no ombro dele. Não tenho que perdoar. Eu também já errei tentando provar valor. Só que eu aprendi mais cedo. Ele foi embora sem dizer mais nada. E quando a poeira da caminhonete se dissipou, senti um peso sair de dentro de mim. Naquele momento, percebi que a Boa Esperança não era só um pedaço de terra recuperado. Era um pedaço de alma reparada. Os meses passaram e a fazenda floresceu de verdade. Plantamos milho, criamos gado, restauramos o curral. O casarão voltou a cheirar a vida e a comida boa. A cidade começou a se beneficiar do que colhíamos e o nome Boa Esperança voltou a ser dito com orgulho. Às vezes, à tardinha, eu subia até o mirante e olhava o campo dourado pelo pôr do sol. Bingo ficava ao meu lado, quieto, como sempre. E eu pensava em tudo que vivi, ali, sentado, com o vento batendo no rosto e o coração em paz, entendi uma coisa que o tempo levou anos para me ensinar. Não era a fazenda. Era a mim mesmo, e naquele fim de tarde, olhando o horizonte, tive certeza. A dignidade pode ser pisoteada, mas nunca se perde para sempre. Ela só espera o momento certo para brotar de novo, como a terra depois da seca. O tempo tem um jeito curioso de curar as feridas. Ele não apaga, mas ensina a olhar de outro jeito. Meses se passaram desde o dia em que voltei a colocar os pés na Boa Esperança, e cada amanhecer ali era uma lição de humildade. O galo cantava antes mesmo do sol nascer, e o cheiro da terra úmida me lembrava que eu estava exatamente onde devia estar. As mãos calejadas já não doíam. Era como se cada calo fosse medalha. A fazenda respirava de novo, e eu respirava com ela. O campo que antes era seco agora era verde como promessa cumprida. O som do vento batendo nas folhas do milharal era música para mim, melodia, de um tempo em que o trabalho tinha virado fé. Eu andava pelos corredores da fazenda e via rostos que antes carregavam medo agora iluminados por esperança. João, aquele rapaz que vivia na feira, agora cuidava dos bois com orgulho no peito. Maria, com seus filhos, plantava flores perto da cerca, dizendo que o colorido espantava a tristeza. E até o velho Tomás, que um dia quase não levantava mais da cama, voltara a sorrir. Uma tarde, enquanto observava o pessoal no campo, percebi que havia mais ali do que planta e suor. Havia redenção. Eu não era mais o velho do chapéu sujo. Era o homem que devolvera à terra o que ela sempre deu: dignidade. Cada enxadada, cada risada, cada refeição compartilhada era um lembrete de que a riqueza não mora no bolso, mas no que a gente constrói em silêncio. Mas a vida nunca deixa a gente se acomodar. Ela sempre traz um teste para medir se a lição foi aprendida. E o meu veio numa manhã cinzenta, quando um carro preto parou na porteira. Dele desceu Carlos Antunes, mais magro, com o rosto abatido e o orgulho finalmente desarmado. Caminhou devagar, como quem pisa em terreno que já foi seu de intenção, e parou diante de mim. Preciso falar com o senhor, disse com a voz rouca. Assenti e o convidei para sentar na varanda. O silêncio entre nós era pesado.
cheio de lembranças e feridas não ditas. Ele olhou para o horizonte, os olhos perdidos no verde do campo. Eu não vim por raiva, disse. Vim porque não sei mais quem sou. Perdi a loja, os negócios e até os amigos que eu achava que tinha. Eu ouvi sem interromper. Havia sinceridade na voz dele, aquela sinceridade que só o fracasso ensina. A cidade agora fala de mim do mesmo jeito que falava do senhor, Ambrósio. Com desprezo, ele suspirou, apoiando os cotovelos nos joelhos. E é estranho, porque agora eu entendo o que o senhor sentia. Fiquei em silêncio por um instante, observando o homem à minha frente. O brilho da arrogância tinha sumido, e o que restava era só um ser humano cansado de fingir. Levantei-me, fui até o fogão e servi 2 canecas de café. Coloquei uma diante dele. O respeito vem tarde para quem vive para mostrar grandeza, falei devagar. Mas vem, o senhor ainda tem tempo de plantar o que é certo. Ele abaixou a cabeça, as mãos tremendo ao segurar a caneca. O senhor me perdoa? Perguntou quase num sussurro. Pensei por um instante e respondi. Carlos, perdão não se pede, se vive. Eu te perdoo não porque você merece, mas porque eu mereço paz. E a paz não mora com rancor. Ele começou a chorar, um choro contido de quem nunca se permitiu ser vulnerável. Quando se recompôs, levantou-se, estendeu a mão e disse, obrigado. Eu vou tentar ser diferente. Então comece pequeno, respondi. Aprenda a ouvir, não só a falar. O mundo muda quando a gente aprende a ouvir o outro. Ele foi embora devagar, sem olhar para trás. Eu fiquei observando a poeira subir pela estrada até sumir. E ali, na varanda, percebi que aquela cena não era sobre vitória, era sobre redenção. A minha e a dele. Nos dias seguintes, continuei o trabalho na fazenda. As plantações cresceram, as colheitas vieram fartas, e a cidade que antes ria, agora comprava o que a boa esperança produzia. O dinheiro não me enchia de orgulho, mas de tranquilidade. Usei parte dele para construir uma pequena escola na comunidade. Dei o nome de Escola Coronel Antenor Prado, para que a memória do homem que acreditou em mim nunca morresse. Ver as crianças correndo pelo pátio era como ver o futuro nascer limpo, sem o peso do passado. Uma tarde, Dona Teresa, a vizinha que sempre acreditou em mim, veio me visitar. Trouxe um bolo de milho e um sorriso largo. O senhor virou exemplo, Ambrósio, disse servindo o café. Exemplo? Perguntei rindo. Só fiz o que devia ter feito desde sempre, cuidar do que me cuidou. E foi isso que fez diferença, respondeu ela. Cuidar quando o mundo prefere mandar. Depois que ela foi embora, fiquei na varanda, observando o sol descer por trás dos morros. Pingo deitou aos meus pés, e o barulho dos grilos começava a encher o ar. Peguei meu caderno e escrevi, a dignidade é como semente. Quem planta com fé não precisa de aplauso. O tempo é o único que sabe quando é hora da colheita. Fechei o caderno e deixei o vento folhear as páginas antigas, onde estavam as palavras escritas nos meus dias de luta. Senti o coração leve. A vida tinha me provado o quanto a fé no que é certo pode transformar o impossível. A boa esperança florescia e eu junto com ela. E naquele fim de tarde, sob o cheiro de terra molhada e o som das cigarras, percebi que, enfim, eu havia colhido o que passei a vida inteira semeando. Respeito, paz e um nome limpo, não diante do povo, mas diante de mim mesmo. O tempo passou como passa o vento no campo, silencioso, constante, mas deixando marcas em tudo o que toca. Já fazia alguns anos, desde o dia em que a boa esperança voltou a florescer, e cada amanhecer parecia um presente que eu recebia sem pedir. Os cabelos embranqueceram de vez, a pele se enrugou como a casca de uma árvore antiga, mas o coração seguia novo, batendo no ritmo calmo de quem aprendeu que a pressa é inimiga da alma. As manhãs agora eram diferentes. Eu não precisava mais me apressar. Acordava cedo, por hábito, e ficava sentado na varanda observando o sol nascer por detrás dos morros, tingindo o céu de ouro e cobre. Bingo, já velho como eu,
se deitava ao meu lado, descansando o focinho nas patas. O barulho da roça era música, galos cantando, bois mugindo, vento soprando pelas plantações. A fazenda respirava, viva e serena. O povo da cidade já não me chamava de velho do chapéu sujo. Agora me chamavam de seu Ambrósio da Boa Esperança. Isso me fazia sorrir, não por vaidade, mas por saber que o respeito, quando vem tarde, ainda é doce. Muitos vinham me visitar, pedir conselho, pedir trabalho, pedir só para conversar. Eu ouvia todos. Aprendi que ouvir é o maior gesto de amor que um homem pode deixar de herança. Um dia, o prefeito apareceu por lá, acompanhado de um fotógrafo e de um repórter. Queria tirar uma foto minha na frente da fazenda para colocar no jornal da cidade. O senhor virou símbolo de superação, seu Ambrósio, ele disse, todo empolgado. Ri devagar e respondi, eu não venci ninguém, moço. Só esperei o tempo certo. A terra ensina isso. Quem planta cedo demais perde a colheita. Quem planta tarde demais também. É preciso sentir o dia certo. Depois disso, ele pediu para tirar uma foto minha com o chapéu. E eu aceitei, claro. Coloquei-o na cabeça, ajeitei a aba com cuidado. Aquele chapéu já não era o mesmo, estava mais gasto, o tecido mais fino, mas guardava toda a minha história. Cada mancha, cada dobra, cada remendo era uma lembrança. O fotógrafo clicou e o flash do aparelho iluminou a varanda por um segundo. Perfeito, ele disse. Mas eu sabia, nada daquilo era sobre perfeição, era sobre verdade. Naquela mesma tarde, sentei debaixo do velho ipê amarelo, o mesmo que o coronel Antenor plantou antes de morrer. O vento soprava forte, e as flores caíam em volta de mim como chuva leve. Peguei o caderno, já amarelado pelas páginas do tempo, e comecei a escrever o que seria minha última anotação. Se a vida fosse uma estrada, a dignidade seria o chão. Uns passam correndo e não veem, outros tropeçam e culpam o caminho. Mas quem anda devagar aprende que a poeira também é sagrada. Fechei o caderno e o deixei sobre a mesa. O sol se despedia devagar, mergulhando atrás das montanhas. Fui até a cerca e olhei o campo. Verde, bonito, cheio de vida. Vi João lá longe, colhendo milho com os filhos. Maria cuidando da horta, cantando baixinho. E até o velho Tomás rindo com as crianças. Aquela visão me encheu de paz. Era como se cada vida dali tivesse se entrelaçado à minha, como raízes de uma mesma árvore. À noite, o céu se abriu em estrelas. A lua refletia nas janelas do casarão e o som dos grilos embalava o silêncio. Sentei-me na cadeira da varanda, o chapéu sobre os joelhos. Pingo cansado se deitou ao meu lado. Acariciei sua cabeça e sussurrei. Está na hora, companheiro. A gente fez o que precisava fazer. Fechei os olhos e senti o vento tocar meu rosto. Não era o vento comum. Era o mesmo que carregava o cheiro da fazenda desde o início da minha vida. Nele parecia ouvir vozes antigas. O coronel, Dona Celina, meu pai, até o riso distante de quem um dia duvidou de mim. Tudo se misturava num som só. O som da vida se despedindo, mas sem tristeza. Quando o dia seguinte chegou, o sol nasceu sem pressa. Encontraram-me ainda na cadeira, o rosto tranquilo, o chapéu repousado sobre o peito. Pingo, fiel até o fim, velava meus pés. A notícia se espalhou rápido e a cidade parou por um instante. Não havia gargalhadas, nem cochichos, nem ironias. Só silêncio. O mesmo silêncio que sempre me acompanhou, agora transformado em respeito. Alguns dias depois, o prefeito reuniu o povo e inaugurou uma nova placa na estrada principal. Estrada do Velho Chapéu. Disseram que era homenagem, mas eu acho que era mais do que isso. Era reconhecimento. Aquele chapéu, sujo aos olhos dos outros, agora era símbolo de trabalho, coragem e fé. Dizem que, nas manhãs de vento forte, ainda se ouve o som do ipê balançando e um murmúrio leve vindo do casarão. Alguns juram que é o barulho das folhas, outros acham que é o eco do passado. Eu prefiro acreditar que é a boa esperança conversando com quem ainda tem dúvidas sobre o valor da alma humana. E se algum dia alguém perguntar quem foi Ambrósio Ferreira, espero que respondam assim:
Foi o homem que ensinou que dignidade não se compra, se cultiva como se cultiva a terra, com fé, com silêncio e com o coração limpo, mesmo quando o chapéu está sujo. E foi assim que minha história chegou ao fim. Quando olho para trás, vejo que cada passo, cada lágrima e cada silêncio valeram a pena. A vida me ensinou que a dignidade pode até ser esquecida pelos outros, mas nunca deve ser perdida por nós mesmos. Se essa história te tocou de alguma forma, eu fico feliz em saber que minhas palavras encontraram um lugar no seu coração. Eu sou Ambrósio Ferreira, o velho do chapéu que aprendeu que o tempo é o melhor contador de verdades. Se você gostou dessa jornada, deixe seu like, se inscreva no canal Histórias Mágicas e continue comigo para ouvir outras histórias que falam de vida, coragem e redenção. Até a próxima. E lembre-se, às vezes, o que o mundo chama de fraqueza é apenas a força, esperando o tempo certo para florescer.